Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos em Cristo, desejando que estejam todos bem, de saúde. E vamos então hoje feliz começarmos o nosso novo estudo do nosso novo livro, Messe de Amor. Messe quer dizer colheita de amor. Então, esse livro é de psicografia de Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. Então, estamos muito felizes por começarmos o terceiro livro da nossa caminhada aqui juntos, né? Então, vamos fazer aquela leitura inicial, já para ir nos aquietando os espíritos, não é mesmo? E a leitura inicial é retirada do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito de Emmanuel, e estamos no capítulo 87. Pondera sempre. Olha, só o título já dá uma coisa boa na gente, né? Pondera sempre. E esse título é tirado de uma carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Timóteo, capítulo 2, verso 2. E diz assim: E o que de mim, diante de muitas testemunhas ouvistes, confio a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Olha que lindo! O cuidado de Paulo, quando deixou aquela comunidade que Paulo sempre andava em dois, Paulo e um outro discípulo dele. E dessa vez, quem ficou cuidando a comunidade que Paulo tinha formado foi Timóteo. Então, Timóteo, certa feita, mandou uma mensagem para Paulo, que estava tendo algumas dificuldades com aquela comunidade de cristãos que Paulo tinha iniciado. E aí Paulo dá essa mensagem. Então, só por essa mensagem que Paulo falou para Timóteo, confia a mensagem a homens fiéis e idôneos a ensinarem aos outros. Olha que lindo! Então, aqui Paulo está falando da necessidade de quem for repassar a mensagem dele, de ser uma pessoa determinada a fazer a sua própria reforma íntima, de se melhorar a cada dia, não é mesmo? Então vamos ver o que Emmanuel nos explica. E Emmanuel vai falar assim: os discípulos do Evangelho no Espiritismo cristão muitas vezes evidenciam
insofreável entusiasmo, ansiosos de estender a fé renovada, contagiosa e ardente. Então, Emmanuel vai falar que os espíritas, quando adentram as fileiras do espiritismo, se sentem tão renovados que eles têm vontade de disseminar essa mensagem para todos. Então, vamos ver agora a orientação do benfeitor. Emmanuel fala assim: no entanto, olha, por isso que o título é Pondera Sempre. Aí Emmanuel vem e diz: no entanto, semelhante movimentação mental, primeiro tudo começa na mente, né? Exige grande cuidado, não só porque o assombro e a admiração não significam elevação interior. A pessoa pode estar apenas à busca de fenômenos físicos paranormais, né? Então, o assombro e a admiração, isso não quer dizer elevação interior. Como também porque é indispensável conhecer a qualidade do terreno espiritual a que se vai transmitir o poder do conhecimento. Gente, isso aqui é importantíssimo. Então, Emmanuel vai nos dizer que não basta só nós estarmos movimentados para disseminar a doutrina do Cristo, essa doutrina do Evangelho redivivo de Jesus, que a doutrina espírita nos traz, mas ele diz que nós temos que perceber também qual a qualidade do terreno espiritual para quem nós vamos transmitir essa mensagem. E ele continua: olha só como é justo o benfeitor. Claro que não nos reportamos aqui ao ato de semeadura geral da verdade reveladora. Então, ele diz que não está falando assim, vocês não devem semear para todos, mas, né? Nem a manifestação da bondade fraterna. Eu só vou semear a palavra do Criador àqueles que são bondosos. Não é isso também que Emmanuel está falando. Que traduzem nossas obrigações naturais na ação do bem. Olha só. Encarecemos, sim, a necessidade de cada irmão governar o patrimônio das dádivas espirituais recebidas do plano superior, a fim de não relegar valores celestes ao menosprezo da maldade e da ignorância. Olha só, gente. Emmanuel, então, aqui vai falando, cabe a cada um de nós sermos conscientes das dádivas espirituais que recebemos todos os dias, meus amigos. Basta nós estarmos antenados, basta nós não andarmos distraídos pela vida. E aí ele fala assim, para nós não relegarmos valores celestes ao menosprezo da maldade e da ignorância. Então, olha só, ele vai falar, distribuamos a luz do amor com os nossos companheiros de jornada. Então, ele diz que nós temos, sim, que distribuir a luz do amor com os nossos companheiros de jornada. Todavia, defendamos o nosso íntimo santuário contra as investidas das trevas. O que Emmanuel está querendo dizer com isso, gente? Ele quer nos alertar que não é porque nós estamos distribuindo com amor a mensagem do Criador que nós temos que nos descuidar dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, porque a qualquer momento nós podemos sim ser, olha só como ele fala,
sofrer uma arremetida das trevas. Então, o que é isso? Nós podemos, às vezes, meus irmãos, estar fazendo o nosso serviço com tanto gosto na divulgação do Evangelho de Jesus, ou mesmo na nossa reforma íntima, e aí, do nada, nos bate um desânimo. Ah, será que hoje eu faço? Ah, será que hoje eu vou? Será que adianta? Nossa, eu distribuo o café da manhã só para 16 famílias. Queria tanto fazer mais, acho que só para 16 não adianta. Aí a pessoa não passa a não distribuir nem para 16. É isso que Emmanuel fala. Para nós estarmos atentos às investidas do mal. Porque a gente sabe, meus irmãos, que estamos rodeados por espíritos. Espíritos de elevada classe, espíritos de classe mediana e espíritos ainda ignorantes, que às vezes ou nos querem o mal por débitos do passado, ou apenas porque são espíritos assim que estão a fim só de curtir. Ah, eu quero ver essa pessoa ficar um pouco desanimada, entendem? Então, se algum dia nós nos sentirmos, ai, estou desanimada para continuar essa reforma íntima que eu estou fazendo, acho que eu vou chutar o pau da barraca, vamos ficar alertas. Que intuição é essa que está me chegando? Não é mesmo? E aí continua Emmanuel. Lembremos-nos do que o próprio mestre reserva lições diferentes para as massas populares e para a pequena comunidade de aprendizes. Isso aqui eu achei lindo, gente. Meus irmãos, Jesus, quando pregava para aquelas milhares de pessoas, que a história nos conta que teve oportunidades, que 5.000 pessoas seguiam Jesus. Jesus pregava de uma maneira. Agora, naquele círculo íntimo, lembra aquele livro que acabamos sábado passado? Né? A Luz de Jesus no Lar? Aquele livro é o exemplo de como Jesus já falava mais de perto, para aqueles mais próximos. Por quê? Porque ele gostava mais deles? Não. Porque aqueles mais próximos já estavam mais preparados. Então, meus irmãos, como é que nós vamos querer que uma criança, ainda no primeiro ano do ensino fundamental, defenda uma tese de mestrado? Não dá. A vida não dá saltos. Então, é aos pouquinhos, igual com a religião, com as mensagens de Jesus. Jesus dizia por parábolas, porque era aquele modo que aquele povo mais simples da multidão entendia ele. E aí ele sabia que, passado 2.000 anos depois, ainda iríamos estar estudando aquelas parábolas, mas com outra visão, decodificadas pela luz do Evangelho redivivo, que a doutrina espírita nos traz. Então, a importância de saber. Eu vou falar do Evangelho de Jesus para um adolescente usando uma outra terminologia do que eu vou falar para um adulto ou do que eu vou falar para uma criança, entrando ali na evangelização infanto-juvenil. Então, nós temos que saber para quem nós estamos falando e utilizar a melhor maneira de chegarmos a essa pessoa, não é? Então, olha só, Jesus não se fez acompanhar por todos os discípulos na transfiguração do Tabor. Jesus levou os 12 lá para cima, quando houve a transformação no Monte Tabor, onde apareceu Moisés, João Batista, todos que já tinham ido há tanto tempo. Não, Jesus levou quem? Pedro, João. Jesus levou aqueles que ele sabia
e seriam mais necessários ali para aquela transfiguração que ia acontecer, que é um efeito, né? É um fenômeno de efeito físico e precisaria do concurso desses que o acompanharam, né? E aí, e também porque eles estavam mais preparados. Olha só. Então, esse exemplo do Monte Tabor é certinho. E foi tão maravilhoso que Pedro, quando viu Moisés e Elias, já como João Batista, ali na frente deles, ele se sentiu tão bem e foi tão nítida a visão do Pedro, porque eles se transfiguraram mesmo, que Pedro falou para Jesus: Mestre, quer que eu construa 3 tendas para ficarmos aqui, uma para Jesus, uma para Moisés e outra para João Batista, né? E aí, o que aconteceu? Eles adormeceram, porque aí era o momento de Jesus conversar o que precisava, aquelas 3 figuras iluminadas, né? Então, vejam vocês, Jesus escolhe para quem ele tem que demonstrar as coisas, não é mesmo? Então, olha só, na última ceia, Jesus aguarda a ausência de Judas para comentar as angústias que sobreveriam. Então, na última ceia, o que acontece? Jesus fala que ele está próximo a partir, tudo, antes que Judas chegue. Porque Jesus já sabia que Judas ia fazer cumprir a palavra, né? Ia ser a figura que ia entregar Jesus ao Sinédrio, né? Mas Judas é uma figura muito importante. Ele vai depois perceber o erro que ele foi envolvido e ele não fez com o espírito de mal, porque ele ainda achava que Jesus deveria vir com reino, com potestades, com um grande exército. E Jesus era aquela pessoa simples que andava de sandália, de bata, sem nenhum soldado, nada. E ele queria assim, dar um choque de realidade em Jesus, apenas isso. Para depois falar: Mestre, vós sois o enviado de Deus, né? Mas Jesus não precisava nada disso. Então ele se equivocou. E as trevas aproveitaram desse equívoco dele, né? Então, olha só, é necessário, diz Emmanuel, estarmos atentos para estas atitudes do Cristo, compreendendo que nem tudo está destinado a todos. Meus irmãos, nós não podemos chegar para uma criança e explicar, uma criança pequenininha, de 2, 3 anos, e querer explicar para ela as leis da vida, que um dia vai morrer, que isso, que... Gente, não é o momento, não é mesmo? Então, tudo no tempo certo. E olha só, então, nem tudo está destinado a todos. E isso serve para nós no dia a dia, meus amigos. Temos que agir com a verdade? Sim, sempre. Mas vamos ter o cuidado, como é que nós vamos falar a nossa verdade? Porque é a nossa verdade, a do outro pode ser a do outro. Não é mesmo? Diferente. Somos todos filhos de um único Criador, mas somos entidades únicas. Não existe ninguém com a nossa digital. Então, temos que respeitar o momento de cada um. E o momento de cada um nesta Terra, mesmo estando todos nós neste planeta de expiações e provas, cada um está no seu degrauzinho de aprendizado. E devemos respeitar, porque a vida não dá saltos. Então, olha só.
Os espíritos enobrecidos que se comunicam na esfera carnal adotam sempre o critério seletivo, buscando criaturas idôneas e fiéis, habilitadas a ensinar aos outros. Se eles, que já podem identificar os problemas com a visão iluminada, quer dizer, se esses espíritos benfeitores já sabem, né, eles sabem o que se passa dentro de nós, eles sabem o que vai dentro da nossa alma. Então, ó, se eles já podem identificar os problemas com a visão iluminada, eles agem com prudência nesse sentido. Como não deverá vigiar o discípulo que apenas dispõe de olhos corporais? Olha aqui o ensinamento. Se os espíritos superiores, eles perscutam primeiro, eles pesquisam primeiro a quem distribuir as mensagens, imagina nós, que só vemos com esses olhos físicos ainda, e às vezes a gente se engana tanto, não é mesmo? E aí Emmanuel termina assim: trabalhemos em benefício de todos. Olha a diferença. Fazer o bem, trabalhar em benefício de todos. Estendamos os laços fraternais, compreendendo a todos, porém que cada criatura tem seu degrau na infinita escalada da vida. É muito maravilhoso, né? Não tem como a gente não ficar embevecida com esses ensinamentos. Que às vezes vocês podem falar assim: ai, Regina, não tem novidade nenhuma o que você fala aqui todo sábado. Realmente, vocês estão corretíssimos. Por quê? Porque já está inscrito em nossas mentes as leis divinas. Só que acontece que às vezes a gente esquece. Às vezes a gente deixa passar, depois, achando que a gente tem ainda muito tempo nesta vida física para fazer o bem, fala, não, quando eu aposentar, eu vou fazer o bem. Será que nós vamos chegar a aposentar? Não é mesmo? Então, meus irmãos, fica essa linda reflexão de Emmanuel, e vamos agora fazer aquela prece e dizer: Pai de infinita bondade, acolhe com benevolência a nossa gratidão com que amanhecemos esta manhã, por ter nos criado, por ter nos colocado nesta nossa família que temos, é a família necessária, por termos esta condição financeira que temos, é a condição necessária. Ó Deus de infinita bondade, te agradecemos essa inteligência suprema que nos muniu com tudo aquilo de que precisamos e ainda nos agraciou com o livre-arbítrio. Nos deu uma diretriz, mas deixou por nós chegar ao cume dessa diretriz. Por isso, ó Criador, estamos nesse processo ascensional, na vertical, para um dia chegarmos até vós. Nos fortifica, nos fortalece a todos, ó Criador, e te louvamos a tua infinita bondade para nós. Te louvamos e te agradecemos por ter enviado teu próprio Filho Jesus, o meigo Rabi da Galileia, nosso irmão maior, aquele que nos acompanha, aquele que é nosso parceiro desta etapa da nossa vida, incondicional, porque a todo momento que nós nos encontramos em dúvida, Jesus, nós olhamos o teu evangelho, que os evangelistas deixaram para nós, e nos perguntamos como será que Jesus agiria neste momento. E aí, querido irmão maior, os teus exemplos norteiam a nossa vida.
não conseguimos ainda fazer igual a tu, que fostes o espírito mais puro que já pisastes neste planeta. Ainda não conseguimos seguir seus exemplos todos, mas estamos a caminho, Jesus. Também te pedimos, Mestre amado, nos fortaleça nesse caminho de ascensão a que todos estamos. Sabemos, Jesus, e te agradecemos tanto, que quando fraquejamos, és tu que nos pega no colo e passa pelos charcos das nossas existências. Ó Mestre querido, modelo e guia de nossas vidas, te agradecemos tanto. Te agradecemos também, Mestre querido, pela doação de tua mãezinha querida, Maria, o lírio de Nazaré, nossa mãezinha tão amada, que comemoramos sexta-feira, o dia, um dos dias em que Maria é lembrada na humanidade, né, como o dia de Nossa Senhora da Conceição. Ó Maria querida, nossa mãezinha, aquela que coloca seu manto em volta de nós e passamos junto dela por todas as tempestades. Ó mãezinha querida, advogada nossa de todos os momentos, rosa mística, queremos te agradecer. Agradecer pelo teu lindo trabalho que fazes junto aos teus servos, recebendo, acolhendo no devido momento nossos irmãos queridos que saíram equivocadamente desta vida pela via do suicídio. Ó Maria querida, te pedimos que durante este momento desse nosso programa, onde nos unimos a ti, a teu Filho, ao Criador, queremos te pedir, visita, mãezinha, todos os hospitais psiquiátricos, todos os hospitais onde tenham leitos psiquiátricos, e distribua as tuas bênçãos a todos os pacientes desses locais, mas coloque principalmente nos pacientes psiquiátricos a pitadinha de confiança, que eles tanto precisam de um dia melhor. Ó Mãe querida, te agradecemos por esse bálsamo salutar que estás distribuindo sobre tanto nos hospitais como nas casas, nas residências, nas ruas, mãezinha, onde sofrem um só dos teus filhos, dementados, ultrajados pela doença psiquiátrica, pelos incômodos psicológicos. Cuida deles, mãezinha, como essa mãe amorosa e extremosa que és. Te agradecemos tanto, Maria querida. Nesse momento também, meus irmãos, vamos unir nossos corações e pedir em agradecimento pelos nossos anjos guardiães, pelos nossos espíritos amigos e protetores, pelos nossos guias espirituais, que têm por missão, neste mundo, nos intuir no melhor a seguir. Muitas vezes nos esquecemos desses espíritos puros colocados por Deus à nossa disposição. E esquecemos de fazer uma parceria muito fraterna com esses espíritos mais elevados, tornando assim as nossas caminhadas mais radiantes, mais claras, para alcançarmos a única fatalidade que temos nesta vida de chegarmos a ser espíritos puros. Nesse momento, pedimos também aos espíritos tão ainda equivocados quanto nós, que todos os sábados se aproximam desse instrumento
de que utilizamos aqui da Web Rádio e ficam juntinho conosco na esperança de escutar mais uma mensagem do Cristo para que eles possam seguir seus rumos de vidas imortais. Se conosco, Jesus, agora e sempre. Graças a Deus. Vocês vão me desculpando, a tosse ainda persiste. E vamos dar início, então, ao livro Mestre de Amor. Esse livro tem um lugar muito especial em nosso coração, porque ele foi o primeiro livro que Divaldo Pereira Franco psicografou pelo espírito de Joana de Ângeles e que vai acompanhar ele e nós, né, por tanto tempo. Depois veio aquelas 17 obras de cunho psicológico dela, maravilhoso. Joana de Ângeles, meus irmãos, é um espírito muito, muito superior, muito antenado, que estudou por longos anos na espiritualidade sobre psicologia transpessoal, aquela psicologia que transcende a este corpo físico. E então aqui começa a grande jornada de Joana de Ângeles para nos ajudar na nossa caminhada. E hoje nós vamos estudar o título 1, que é Solidão e Jesus. Este capítulo, meus irmãos, é assim, é para nos animar, é para nos conscientizar desses momentos que nós também nos sentimos sozinhos. Então vamos lá. Quando as amarguras da jornada te assinalem a alma, jungindo-te ao carro sombrio, onde a solidão se demora algemada, recorde o mestre crucificado em terrível abandono. Onde os amigos doutrora, as multidões saciadas e os corações socorridos? Né? Então, quando nós estivermos passando por aqueles momentos difíceis que todos passamos, gente, vamos recordar Jesus? Cadê os amigos? Né? Cadê as multidões? Não falamos agora há pouco que às vezes 5.000 pessoas seguiam ele? Cadê a multidão? Cadê aqueles que ele curou, que socorreu o coração? Cadê? E aí, começaram o ministério a que se entregaria integralmente nas alegres bodas de Canaã. Então, lembra que Jesus começou o ministério dele oficialmente, por assim dizer, nas bodas de Canaã? Quando ele foi com a mãe numa festa de casamento de amigos da mãe dele, e Maria, apavorada, vê que no meio da festa ainda terminou o vinho. E naquela época, uma festa sem vinho era assim, uma humilhação para a família. E Maria não queria ver os amigos dela, chegou para o filho e falou: meu filho, acabou o vinho, faça alguma coisa. Jesus falou assim: mulher, que naquela época se falava muito mulher, né? Porque ela era uma mulher. Mulher, ainda não chegou a minha hora. E ela insistiu: meu filho, eles não podem passar essa vergonha. Aí Jesus falou: manda trazer as tinas cheias de água. E ali fez, né? Transformou, usou dos recursos que ele tinha e transformou a água em vinho. E aí os convidados do dono da festa ainda brincaram, falou: você, hein? Em vez de oferecer o vinho bom no início, você ofereceu o vinho bom agora na metade da festa, quer dizer, era um vinho muito melhor. Então, ali naquele momento começa o ministério de Jesus.
E encerra o ministério de Jesus encerra numa cruz, esquecido dos beneficiários constantes que o envolviam em alacrivozeiro, em alacre, sabe assim, aquela barulheira daquele vozerio. Sempre estivera o mestre cercado por criaturas. Jesus estava sempre cercado por alguém. Pregara nas cercanias famosas das cidades e das aldeias. Pregara nas praias, livres entre o lago e a montanha. Nas sinagogas repletas ele pregou e nas praças movimentadas. Atender a todos que lhe buscaram socorro. Todo o seu apostolado de amor foi de enobrecimento. Ele nunca usou o apostolado dele para outra causa, a que não fosse a causa do bem comum. A mulher desprezada em aviltamento ofereceu as mais belas expressões de sua mensagem. É aquela passagem da mulher que foi pega em adultério e levaram ela para apedrejar na praça, como era costume. E aí Jesus, vendo aquela turba de homens ensandecidos para apedrejar a mulher que caíra em adultério, mas ninguém cai em adultério sozinha, né? Cair em adultério, e Jesus falou assim: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Porque Jesus conhecia quem era que estava com as pedras nas mãos ali. Eram aqueles que na frente eram umas pessoas muito honestas e por trás faziam tudo errado. E aí o que aconteceu com aquela turba ensandecida que queria apedrejar aquela mulher? Deixaram as pedras no chão e foram embora. Olha só. Consolou e esclareceu a samaritana atormentada. Retirou dos coxins de veludo e seda a obsediada de Magdala, né? Então, a obsediada de Magdala teve uma passagem tão importante na vida de Jesus, né? Ela troca o luxo, a ilusão daquela vida que ela tinha para seguir Jesus. Convidou Marta às questões do espírito. Marta e Maria eram irmãs de um grande amigo de Jesus. E aí, o que aconteceu? Um dia Jesus chegou na casa deles e Marta ficou chateada com Maria, porque Maria correu lá para abraçar Jesus e se assentou ali aos pés de Jesus e ficou escutando ele falar. E Marta queria que Maria ajudasse, porque ela queria fazer uma comida gostosa ali para Jesus. Marta não estava nem aí. Aí Maria foi reclamar para Jesus. E aí Jesus falou assim: Maria, deixe, ela está do lado certo. Olha só. Então, ele atendeu a mulher cananeia, prodigalizando o equilíbrio à filha endemoniada. Né? Aquela mulher que levou, falava que a filha dela estava endemoniada e ele curou. Ana, a sogra de Pedro, recebeu-lhe o passe curador. Lembram que Ana estava assim, muito adoecida, a sogra de Pedro, e ele curou. E no mesmo momento, Ana, o que ela aconteceu? Ela já levantou e começou a servir os outros, demonstrando que ela estava curada para fazer o bem para os outros. A pobre hemorroísta Ciro Fenícia restituiu a saúde. Essa é uma das mais belas passagens que eu particularmente acho de Jesus. Ele estava numa daquelas ocasiões em que milhares de pessoas caminhavam ao lado dele, todas se empurrando porque queriam estar perto do mestre. E aí, essa mulher fazia 12 anos que ela tinha hemorragia constante. Não só a questão física do corpo dela era preocupante, como também todos tinham se afastado dela, porque naquela época
a mulher, no seu período de menstruação, que é onde ela sangrava, ela era considerada impura, então ninguém conversava com ela. A mulher tinha que dormir, não podia dormir na mesma cama que o marido nessa época, ela tinha que dormir fora do quarto, numa caminha lá no chão, porque ela era considerada impura. Então, imagina, só ficou ao lado dessa mulher o esposo dela, que ele tinha situação financeira boa e ele levou ela para ser tratada em todos os lugares e não conseguiu. E ela continuava tendo hemorragia. E aí, um dia, ela ia passar pela aldeia dele. E ela falou, eu vou falar com a senhora. Mas não conseguiu, porque era muita gente em volta dele. E ela foi se esgueirando, e não conseguindo chegar mais perto, ela tocou na bata dele, naquela túnica que ele usava. E aí Jesus para e diz, sinto saírem fluidos de mim. E ela se cura. Olha, gente, o magnetismo desse homem. Sinto saírem fluidos de mim. E ao mesmo momento, e aí ele fala, quem me toca? Sinto saírem fluidos de mim. E ela estava curada. Então vejam, né? Ofereceu à viúva de Naim o filho considerado morto. Joana, a mulher de Cusa, recebeu-lhe o convite para a vida imperecível. Essa passagem de Joana também é belíssima, qualquer hora a gente fala dela. Rapidinho aqui eu vou falar porque é muito bonita. Joana de Cusa era mulher de um alto cidadão lá, que acabou por ajudar no processo de crucificação de Jesus, e ela conheceu os cristãos e se tornou cristã. E escondido, claro, tudo nas catacumbas, aquela época, né? E ela um dia chegou a Jesus e falou, mestre, eu quero te seguir. Meu marido Cusa é muito devasso, ele é tudo o contrário disso que você prega. Eu quero te seguir. E Jesus falou o quê? Minha filha, volte para teu marido e faça ali a tua missão. Vejam, gente, coisa linda. A filha de Jairo prodigalizou a bênção do despertamento das malhas da catalepsia, uma doença que era muito comum naquela época, que a pessoa parecia morta, e às vezes eles enterravam a pessoa, mas ela estava só cataléptica. Além delas, estendeu o amor a todos os corações. Jesus estendeu o amor a todos os corações. Leprosos e sadios participaram do seu convívio. Homens ilustres e mendigos foram comensais da sua afeição. Recuperou a serenidade no homem de Gandara, infelicitado por espíritos obsessores, e curou o servo do centurião. Outra passagem linda essa. O servo de centurião chegou a Jesus e falou assim, mestre, sou um homem de poder. Eu tenho escravos ao meu serviço que eu falo, fazem, ele faz, vêm, eles vêm, vão, eles vão. E eu acredito em ti, cura um servo meu que está doente. E Jesus falou, tá certo, vamos lá. E ele falou assim, não precisa, mestre, eu conheço o teu poder. Uma palavra tua e meu servo será salvo. E assim foi. A hora que ele chegou lá na casa, o servo estava curado. Então vejam, elucidou o afortunado príncipe do Sinédrio em colóquio fraterno e propiciou luz aos olhos fechados do mísero cego da estrada de Jericó. Honrou a rica propriedade de Zaqueu e fez refeições nos barcos humildes dos pobres pescadores. Olha só, Jesus não tinha problema, não. Zaqueu, aquele baixinho que subiu na árvore para ver ele o dia que ele chegou, e Jesus olhou também milhares de pessoas em volta do mestre. Jesus sentiu ali a presença de Zaqueu, olhou para cima e falou, desce, Zaqueu, vou almoçar na tua casa. O povo ficou escandalizado. Como é que vai almoçar na casa de um rico desse,
que sabe lá o que esse rico faz. Jesus não tinha distinção. Revelou a boa nova aos sábios de Jerusalém, que a escutaram deslumbrados, e à última hora ensinou aos malsinados ladrões, companheiros de crucificação, a porta estreita para a liberdade espiritual. Percebe que Jesus ensinou até o último momento? Lá na cruz, ele perdoou e ensinou. Movimentou os membros paralisados de Natanael, descido do telhado, e revelou aos discípulos do Batista os sinais que o identificavam como esperado. Milhares de almas receberam a paz e a saúde de suas mãos. Os demônios submetiam-se às suas vozes, à sua voz. Demônios aqui quer dizer espíritos obsessores. O mar respeitou-lhe a ordem, lembra? O vento atendeu-lhe o imperativo. Os discípulos mortos de medo dentro daquela tempestade em alto mar, Jesus dormindo no sono do justo. Ele, mestre, mestre, não vê que nós vamos perecer? Aí Jesus deu uma grande lição para ele. Fez o vento parar, as águas assentarem, e falou que eles tinham pouca fé. E se eles tivessem a fé igual a um grão de mostarda, eles poderiam fazer o que Jesus faz e mais ainda. Olha a lição. As doenças desapareciam do seu encontro, ao seu contato. Os anjos obedeciam-lhe à vontade. No entanto, na hora da angústia, sorveu a taça da amargura a sós. Jesus ficou a sós. O coração feminino junto à cruz apresentou-lhe apenas a saudade e a aflição em lágrimas. E Jesus, à beira da cruz, ficou quem? Maria, a mãe de Jesus, Maria Madalena, e acho que mais alguma mulher. Preciso relembrar. Então, mas esses corações femininos que estavam ali estavam só com sentimento de saudade e lágrimas. Mas Jesus provou a agonia, o escárnio e a humilhação em suprema solitude. Nenhuma voz se ergueu para defendê-lo nas altas cortes. Lembra? Pedro negou ele 3 vezes. Né? Os outros falaram, não conheço esse cara, não. Nunca vi. A plebe, que recebera tanto amor e o aplaudira delirantemente às vésperas, né? No domingo de Ramos, que é, né, que ele não entrou na cidade, no burrico, e foi aplaudido, e o povo com as palmas jogavam para o burrico passar por cima, no domingo. Essa mesma plebe esqueceu na hora lá da cruz. Todavia, Jesus, entregando-se confiante ao Pai, venceu o mundo e todos os seus enganos. Olha, o que é o mundo? Enganos, ilusões. E mesmo depois da morte, ressurgiu glorioso, voltando ao amor para a felicidade de todos. Ele apareceu primeiro para Maria de Madalena, que não reconheceu, achou que era o jardineiro, depois para todos os seus amados discípulos. Lembra-te dele, de Joana de Ângeles. Só no mundo, ele e o Pai comigo. Só sobrou quem para Jesus lá no madeiro infamante? Ele e Deus. A hora das tuas provações, Joana vai nos dizer, os companheiros e beneficiários de teu carinho, às vezes não podem ficar contigo. Seguirão adiante. A vida os espera mais além. Né? Se agora as pessoas não podem nos cuidar quando nós precisamos, tranquilo.
tranquilo, deixa eles, é o momento deles seguir, eles vão ter a oportunidade deles. Tem paciência, diz Joana de Ângeles. Não ame menos esses parceiros, os companheiros da jornada, não os ame menos por isso. Eles necessitam da tua compreensão e carinho. Aí vocês podem falar, ô Regina, mas é muito duro, né? Pensa um pouco. Dei a vida toda por esse povo aqui, e na hora que eu estou precisando, poxa, fico na pior. Não os ame menos por isso. Eles precisam de compreensão e do teu carinho. Cresce para ajudar no crescimento dele. Eu achei isso maravilhoso, meus irmãos. Joana de Ângeles nos incentiva a falar, olha, cresce, se você quer ajudar o crescimento do outro, cresce você. É só assim, meus irmãos, que nós compreendemos para não julgar os outros. E mesmo que a morte venha às tuas carnes, renascerás depois das cinzas da sepultura em esplêndida madrugada para continuares o teu labor junto àqueles que te abandonaram. Olha, gente, olha que lição. Então, Joana nos pede para não querermos mal àqueles que nos abandonam na nossa caminhada. Joana pede para que nós tenhamos compreensão e carinho com eles. Joana fala para nós que se nós queremos ajudar eles a crescer, que nós cresçamos primeiro, para eles terem quem se exemplar mais ainda. E aí depois fala assim, ó, e mesmo quando a morte chegar e nos levar para o verdadeiro lar, passarmos para o outro lado, o que vai acontecer? Olha, renascerás depois das cinzas da sepultura, em esplêndida madrugada, para continuares o teu labor junto àqueles que te abandonaram. Então, percebe, meus irmãos, a bênção da reencarnação que eu falo? Imaginemos um tabuleiro de damas. O tabuleiro é sempre o mesmo. O que muda são o lugar das peças. Pronto, a lei da reencarnação. Geralmente, nós sempre nós voltamos em algum círculo familiar, com alguém de algum círculo familiar que precisamos. Ou precisamos acertar as contas, ou precisamos nos fortalecer, porque já havíamos acertado as contas em épocas passadas. Mas sempre voltamos com aqueles mais necessitados que caminhamos. Olha que coisa linda, gente. É muito amor envolvido. Muito. E ela termina linda e magistralmente o capítulo dizendo assim, na tua solidão, entretanto, Jesus estará sempre contigo. Ai, gente, não tem coisa mais linda. Eu, sinceramente, estou apaixonada por esse estudo nosso que começou. Então, meus irmãos, nos lembremos sempre, em todos os momentos difíceis de nossa vida, e peçamos, mas não com palavras decoradas, conversemos com Jesus, tendo a certeza que Ele nos escutará, porque é conversa de mente para mente. Ele nos escutará. E se nós não pudermos, se Ele não puder reverter a situação, e aí vocês podem falar, poxa, Regina, como que Jesus não pode reverter a situação? Jesus não falou que não veio para mudar, ele veio para dar, para validar. Então, Jesus não veio para mudar. Ah, não, agora tem que ser assim, assado. Ele veio para validar. Então, algumas coisas que nós precisamos na vida são remédios para o nosso espírito. E nem todo remédio é bom. Tem remédio que dá uma contraindicação doida. Efeito colateral
grande, né? Mas ao término do tempo que o médico receitou o remédio, a gente não está boazinha de novo? É o remédio amargo. E assim, nas nossas vidas, os momentos de necessidade, nós também temos uns remédios, às vezes amargos, mas nosso espírito floresce cada vez que nós saímos das cinzas, igual fênix, né? Então, olha, na tua solidão, entretanto, Jesus estará sempre contigo. Meus irmãos, antes da nossa prece de encerramento, quero encerrar com esse ânimo que Joana de Ângeles nos deu, que em circunstância nenhuma nós estaremos sozinhos. Então, que consigamos perceber o amor desse nosso irmão mais velho, que é Jesus, e, e pegarmos a força que ele nos passa, porque se nós precisamos passar por aquilo, para a nossa melhoria espiritual, nós vamos passar, ninguém passa por nós. Então, se necessário, pedimos força, porque sabemos que não estamos sós. Já vou terminar falando para vocês, tenham um bom final de semana, que a semana que se inicia amanhã seja de bênçãos, de fortalecimento, de muita paz e de muita ternura. Estamos precisados de ternura, não é mesmo? E muito obrigada por estarmos juntos hoje, no início desse novo livro. Vamos fazer a prece de Cáritas hoje? Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Que assim seja. Até o próximo sábado, meus irmãos, que tenhamos uma semana de paz e de bênção. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.